iniciamos mais um podcast diário e hoje com a presença de Juliano Stanislau. Ele foi superintendente da Superintendência Regional de Saúde da região de Manhuaçu. Ele ficou exatamente 1.702 dias no cargo. Temos também aqui o habituê das terças-feiras que vem aqui, Thomas Júnior. Prazer tê-lo novamente e obrigado pela sua presença, Júnior. Eu que agradeço, José Horta, Thomas, pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação poder falar, né, do avanço da saúde na região e da contribuição, né, que a gente pôde dar nesse momento e atender, né, essas demandas do território. Sim. Ô Juliano, na sua gestão você pegou, digamos assim, você teve uma coisa nova. Há quanto tempo nós não vivíamos uma pandemia? Como foi esse enfrentamento? Bom, recentemente nós tivemos em Minas Gerais o lançamento do Vigiminas, né? Foi um evento na Fundação João Pinheiro em Belo Horizonte e os especialistas destacaram a pandemia de Covid-19 como o maior evento de saúde dos últimos 100 anos. Né? E, inclusive, teremos desdobramentos, né, deste evento de saúde por muitas décadas ainda. Então, assim, o que eu posso dizer da pandemia é que a gente já vinha, né, de uma série de dificuldades, né? O governo do estado herdou da gestão anterior um estado falido, né, com dívidas com os prestadores de saúde, com os municípios. Então, a gente já tinha um cenário com muitos complicadores, né? Passamos por um período de inúmeras enchentes, né, que nosso território, principalmente ali na região de Manhuaçu, que é a área de abrangência da nossa superintendência regional, nós tivemos 27 municípios em estado de emergência. Então, esse foi um momento de muita dificuldade. Inclusive, me parece que Manhuaçu viveu a pior enchente da sua história justamente nesse período, né? Sim, no contexto geral, somando todos os problemas relacionados aos equipamentos de saúde que ficaram afetados, né, e também as estruturas, foi a maior enchente, se não a maior, uma das maiores dos últimos anos. Sim. E a questão da Covid, como foi esse combate? Porque até então, o início, são muitas informações desencontradas, como no seu cargo aí, o responsável, o superintendente daquela região. Como agir nessa situação? Pois é, eu citei a questão das enchentes, até vinha comentando com o Thomas. No momento das enchentes, nós tivemos que criar uma sala de situação para monitorar, né, as situações de saúde do território e atender todos esses 27 municípios de acordo com a sua necessidade. Problemas de medicamento, deslocamento de pacientes por conta de barreira, uma série de dificuldades. Então a gente já vinha com uma sala de situação funcionando, com a equipe das vigilâncias, da assistência farmacêutica, da regulação hospitalar, e vem a pandemia de Covid-19, né, com uma doença nova, muito pouco conhecida, né, o seu fluxo tanto de evolução do paciente quanto o potencial de contágio da doença, e enfrentamos isso com uma equipe dedicada, comprometida, que enfrentou, né, alguns problemas, porque por ser uma doença nova, a gente não tinha na literatura orientações de como proceder. Então, nós não tínhamos leitos, nós não tínhamos vacina, né? Então, assim, era um momento desconhecido e tínhamos que receber essa informação, né, da Secretaria de Estado de Saúde e distribuir essa informação para todos os nossos 34 municípios. Sim. Bom, José Horta, muito bom dia a você, muito bom dia, Juliano Stanislau. É uma satisfação imensa ter sua presença aqui hoje no estúdio. Muito bom dia a você de Caratinga, você de Manhuaçu que nos acompanha nesse momento para mais essa entrevista tão importante do Diário Cast. Juliano, nós tivemos aí este início de entrevista falando sobre esse período desafiador, tanto para a equipe de saúde quanto para toda a população, não só em Minas Gerais, mas no mundo inteiro, creio eu. Mas o que se observou ao se falar particularmente de Manhuaçu é que, tanto para a população quanto para a equipe de saúde, foram dois eventos tristes, de grande porte. Uma primeira situação, a enchente desoladora, a pior enchente aí que muitos dizem, a pior enchente do século para Manhuaçu, início de 2020, janeiro de 2020. Logo em seguida, março, abril, daquele mesmo ano, aquele agravamento da pandemia, pegando todo mundo de surpresa, como você disse ali, não se havia na literatura da saúde procedimentos, né, para os profissionais, e o que se percebeu
no Brasil aquela movimentação das equipes para a logística da vacina, a vacina chegar a tempo em cada cidade e tal, mas em Manhuaçu percebeu-se um certo preparo quanto a isso, uma certa estrutura. Você atribui, de certo modo, que a enchente ela se viu como um ensaio para a equipe estar, digamos, preparado para aquele imprevisto que foi a pandemia? Bom, na verdade, a enchente ela propiciou que nós tivéssemos já uma sala de situação organizada e reunida, né, para enfrentar crise. E a pandemia nada mais do que uma grande crise que chegou logo após a enchente, né? O primeiro desafio era conseguir estrutura para atender os pacientes, né? Nós não tínhamos leitos específicos para atender pacientes Covid, né? E os pacientes agravavam muito rapidamente. E também era uma necessidade não só de Manhuaçu, de Caratinga, dessa nossa região, é uma necessidade do mundo, né? A princípio nós não conseguíamos comprar álcool, máscara, né? Medicamentos, estava tendo uma grande dificuldade em uma série de medicamentos, e as pessoas começam a agravar e necessitar de leitos especializados, leitos de UTI, leitos de suporte ventilatório, né? Então nós também não tínhamos estes leitos no território. Não tínhamos respiradores. Acho que vocês lembram da dificuldade que foi adquirir respiradores, né? Monitores cardíacos. Enfrentamos uma série de dificuldades também com kits de intubação, né? E além do oxigênio. Mas a questão da abertura dos leitos naquele primeiro momento foi o maior desafio, né? Porque as pessoas agravavam rapidamente, ela evoluía para uma situação pulmonar e dependia de um respirador. Então, esse momento foi um momento de muita dificuldade, porque não bastava ter a vontade de abrir o leito, não bastava ter um leito num hospital. Ele teria que ser adaptado, adequado, teria que ter uma equipe, né, também. E naquele momento, os próprios profissionais desconheciam a evolução da doença. Ô Juliano, e nesse contexto, nesse período de enchente, início de pandemia, muitas cidades ficaram com a estrutura, os postinhos de saúde, as farmácias municipais embaixo d'água. No período da enchente, nós tivemos 27 municípios, como eu disse aqui, em situação de emergência, alguns numa situação muito grave. Eu posso citar aqui exemplo de Espera Feliz, de Matipoque, as suas unidades básicas ficaram todas encobertas, né? Então, medicamentos que foram perdidos nesses postos de saúde e também que já estavam entregues para a população. Sim. Então, foi um momento que a gente rapidamente teve que, em parceria, né, com o governo do estado, com a Secretaria de Estado de Saúde, o nível central, fazer um movimento muito grande para repor isso de forma mais ágil, não só para os postinhos, mas para aquelas pessoas que já haviam retirado e perderam nas enchentes. Isso no momento em que havia o desafio da pandemia. Isso, logo depois veio a pandemia. Na sequência vem a pandemia, né, com todas as questões que ela trouxe. Assim que esses locais estavam se reestruturando, acontece a pandemia. Isso, eu lembro que a gente teve no momento da enchente, um apoio do Ministério da Saúde, que eram os kits calamidades. Eu acho que vocês lembram disso, né? O Ministério da Saúde, ele ia encaminhar para os municípios os kits calamidades. Só que exigia uma série de documentos que deveriam ser preenchidos pelo gestor do município. Então, o município ele teria que descrever a necessidade dele, o número de desabrigados, de desalojados e o que ele precisava para fazer um documento assinado e carimbado para que pudesse o Ministério da Saúde disponibilizar esse kit de calamidade. E nesse momento a regional ela foi fundamental, porque a gente teve que intervir. Porque eu tinha gestores de saúde, no caso, vou lembrar aqui, Espera Feliz, que foi um dos que me chamou mais atenção, que a secretária de saúde estava em cima de uma laje, ilhada, todos os computadores debaixo d'água e nenhum veículo também, todo o sistema de saúde embaixo d'água. Então a regional chamou para si a responsabilidade e nós preenchemos toda essa documentação, recebemos na regional e fizemos essa distribuição para os municípios como forma de fazer com que isso chegasse dentro da forma legal exigida pelo Ministério, mas que não comprometesse aquele município que tivesse dificuldade de acessar ao sistema e de fazer esse documento. Sim, Juliano, e voltando à questão da Covid, até a gente percebe em Minas que o sistema de saúde priorizou, como se diz, a ciência em primeiro lugar. Você teve muita resistência
por exemplo, de comércio, vamos ter que fechar. Houve muita resistência até quando não tivesse uma situação mais clara a respeito da vacina, quando teria. Com certeza. A restrição, ela é difícil para todo mundo, né? Você falar que você não pode fazer uma coisa, aí que fica mais difícil ainda, né? Mas ela aconteceu num momento no qual a gente não tinha como atender a necessidade da população, né? Então, sempre a gente conjuminava a taxa de infecção do vírus, né? A taxa de positividade do vírus, com a taxa de ocupação hospitalar, que era um indicador extremamente importante, porque se eu estou com 100% de ocupação e estou com uma alta taxa de transmissão, a gente vai ter problema. As pessoas não vão ter acesso a um leito que vai atender a necessidade dele. Então, a gente teve o Minas Consciente, né, uma política muito bem trabalhada pelo Estado de Minas, que classificava os municípios em ondas, né, verde, amarela, vermelha, e com base nesses estudos, apontava-se para determinadas regiões que precisavam tomar uma postura um pouco mais restritiva diante da situação que nós tínhamos de não ter capacidade assistencial para todos. Então, realmente, a gente teve, sim, essa resistência, né? Que é normal, a gente compreende, as pessoas precisam trabalhar, precisam, né, de manter a renda, mas tudo tem um equilíbrio que a gente tem que buscar nesse momento. Sim. Juliano, em relação ao seu trabalho de gestão e da sua equipe durante a sua atuação na Superintendência Regional de Saúde, um diferencial foi a logística que vocês tiveram para a condução dos testes para o Covid, né? Houve ali um acordo com os municípios, e esse acordo ele foi muito positivo em termos de economia para os cofres públicos. Com certeza, Thomas. Fundamental, não só no enfrentamento da pandemia, da enchente e da construção de políticas públicas, é a integração entre todos esses atores, os secretários municipais de saúde, as instituições hospitalares, né, e as unidades regionais de saúde. Então, foi um trabalho integrado com a participação de todos, e isso é fundamental. Com relação aos testes, né, de RT-PCR, que naquele primeiro momento nós só tínhamos a Fundação Ezequiel Dias executando esses testes. E a orientação era que cada município era responsável por sua amostra. Cada município encaminhava. Então, nós fizemos uma análise, a nossa superintendência regional são 34 municípios, 23 na micro Manhuaçu e 11 na micro Carangola. E na avaliação que a gente fez, é o seguinte, poxa, está saindo 34 veículos daqui diariamente para levar a amostra na Fundação Ezequiel Dias. Isso não no mínimo, não é razoável. Vamos analisar o que pode ser feito. E naquele momento, numa reunião de comissão intergestores, né, a famosa CIB micro-regional, a gente debateu, porque a sede da micro Manhuaçu é o município de Manhuaçu, a sede da micro Carangola é o município de Carangola. Todos dois possuem laboratórios de análises clínicas estruturados. Então, negociamos com os gestores desses dois municípios, para que eles recebessem essas amostras dos municípios vizinhos, dos municípios que fazem parte da sua micro, e que a gente pudesse conduzir essa amostra para o laboratório, para a Fundação Ezequiel Dias, em apenas um veículo. Isso ia minimizar muito o custo, né, operacional de toda essa estrutura. E a questão da praticidade também, bem mais prático, né? A questão da praticidade e uma questão muito importante, que é a fase pré-analítica. A gente debate muito isso nos laboratórios, que é o registro, que é o acondicionamento adequado, que é receber isso de uma forma padronizada. Então, isso melhora a qualidade da amostra, agiliza o resultado, né? A gente perde menos amostras e gera uma economia considerável. Nós fizemos a conta, em 2 anos, a gente fez uma economia, né, com essa logística, de aproximadamente 10 milhões de reais. Sim, porque de 34 veículos passa para um. E um outro detalhe importante que é o seguinte, era um momento de alto contágio. Sim. Então a gente estava expondo 34 profissionais, 34 motoristas, né, circulando, né, e podendo transmitir, trazer essa carga viral para o município. E além disso, esses veículos ficaram disponíveis para atender outras demandas de saúde, que seja levar um paciente para uma consulta, que seja uma outra ação de saúde no município. Sim. Falamos muito, né? Claro, o assunto da enchente, depois a questão da pandemia. Mas fora isso, quais são as principais demandas que a
a superintendência lá tem na quesito de saúde? Bom, a Superintendência Regional de Saúde, ela faz a gestão regional da saúde. Então a gente debate desde a estrutura da atenção primária, das vigilâncias, as políticas públicas no território, né, as pactuações e toda essa estrutura organizacional para atender a população. Então ela é um braço do Estado no território, né? Nós temos 28 unidades regionais no estado de Minas para atender os nossos 853 municípios. Então, toda essa organização, essa aproximação com as instituições hospitalares, com os prestadores de saúde e com os gestores de saúde do território. Sim. Juliano, falando sobre estruturação em saúde, semana passada um momento importante quando o governo de Minas, né, a presença do governador na cidade, a inauguração de um ponto, né, de uma base do SAMU e a entrega de ambulâncias que vão atender a região. O governador falava na ocasião que o SAMU ele é mais do que as ambulâncias. Como é que seria o funcionamento do SAMU? Como é que vai ser? O que vai ficar? O que vai representar essa estrutura no atendimento à saúde para a população de Manhuaçu e região a partir de agora, a instalação do SAMU? Bom, o governador tem razão, né? Ele é muito mais do que uma ambulância, tá? Ele é um componente da rede de urgência e emergência que foi, né, está sendo implantada, já foi pactuada junto aos gestores de saúde, nessas comissões intergestores, foi pactuado com os prestadores hospitalares. Então, é um plano de ação regional para atender as ações, né, de urgência e emergência, mas de forma estruturada. Né? O SAMU, ele, além de ser a ambulância, ele também é uma central de regulação de urgência e emergência. Então, a pessoa, quando ela liga no 192, né, o usuário, solicitando um atendimento, ela vai ter o atendimento de um médico que vai estar do outro lado da linha e que vai dar o direcionamento adequado para aquele paciente de acordo com a necessidade dele. Né? Então, assim, nós trabalhamos, e aí, se você me permite, eu queria destacar o Valora Minas. O Valora Minas é a nova política hospitalar do estado de Minas Gerais. É considerada, né, hoje a maior política pública do estado de Minas Gerais. Foi mais de R$1 bilhão que o governo do estado investiu no Valora Minas. E ele é muito importante, por quê? Porque ele buscou alocar o recurso em quem entrega mais, em quem atende mais. Então ele reposicionou o recurso e o Valora nos permitiu, né, pegar o Hospital César Leite em Manhuaçu e elevar ele de uma categoria micro-regional para uma categoria macro. Então o César Leite virou um hospital de referência macro-regional. Isso permitiu a ele atrair mais recursos financeiros, né? Ele recebia da política anterior, o PROOSP, um recurso da ordem de R$2.600.000, e isso com o Valora ele passou para quase 7 milhões de recursos de investimento. Da mesma forma, o Hospital Padre Júlio Maria em Manhumirim passou a assumir aquele papel que era do César Leite anterior, passou a ser referência micro. Também teve um acréscimo significativo, e isso, quando eu falo desse acréscimo, ele é importante porque é o seguinte, esse aumento de recurso foi porque esses hospitais atenderam muito. Né? Eles foram resolutivos no território. Critérios de produtividade. Critérios de produtividade e de entrega. E nessa discussão do Valora, nós começamos a preparar o território para receber a rede de urgência e emergência. O Hospital César Leite ele teve que abrir a sua porta, né? Ele era um hospital de porta fechada, os pacientes entravam via regulação SUS Fácil, e hoje, como ele é referência da ortopedia, da neurocirurgia, da obstetrícia, pediatria, então assim, ele, a partir da instalação de toda essa estrutura, ele passa a ser porta para esses serviços, e o SAMU entra justamente no sentido de transportar esses pacientes para o hospital que vai atender a necessidade. E aí vem um ponto muito importante. Antes da entrada do SAMU, muitos se deslocam por livre e espontânea vontade para o Hospital César Leite por entender que ele é o hospital mais qualificado. Sim. E isso acaba criando uma situação de sobrecarga dessa instituição. Já com a instalação do SAMU e não só a ambulância, como a gente tem destacado, principalmente a regulação de urgência e emergência, esse médico regulador, ele não vai deslocar um paciente, por exemplo, de Pocrane para o Hospital César Leite se a estrutura que tem hoje no Hospital de Ipanema seja resolutiva para ele. Então, a ideia é preservar
os hospitais de maior complexidade para atender a maior complexidade, a cardiologia, o AVC, né? E também utilizar das demais estruturas para atender situações de menor complexidade. Com o Valora nos permitiu colocar uma porta de apoio à urgência e emergência em Abricampo e outra também em Ipanema, então alocou recursos ali. Nós criamos os leitos, né? Habilitamos os leitos de cuidados prolongados, os leitos de saúde mental. Então é toda uma estrutura que foi montada. Permaneceu no César Leite 9 leitos de UTI que foram abertos para o Covid. Tivemos 2 centros de AVC habilitados, né? Um tipo 1 no Hospital Padre Júlio Maria e um tipo 2 no Hospital César Leite, com a doação pelo Estado de Minas de 2 tomógrafos. Então, assim, além do enfrentamento da crise e de todos esses desdobramentos, o Estado continuou planejando, né? A gente está entrando não com o SAMU, mas como uma rede de urgência e emergência. O SAMU é um componente, a atenção primária é um componente dessa rede, a atenção especializada e, principalmente, as portas que vão receber esses pacientes. Sim. Então, isso foi fundamental, porque não adianta você ter uma ambulância, ter uma regulação e não ter pactuado uma grade hospitalar que vai atender essa demanda. Sim, e o SAMU, no caso, também tem em Manhumirim e Manhuaçu, não é isso? Que foi inaugurado essas bases? Foram, na verdade, o que está sendo inaugurado é a rede de urgência e emergência da macro-região leste do sul. São 23 ambulâncias, mas aí essas 23 vão ser distribuídas em toda a área da macro. Sim. Então vamos ter ambulâncias distribuídas na micro-região de Viçosa, na micro-região de Ponte Nova e na micro-região de Manhuaçu. Na micro-região de Manhuaçu são 13 ambulâncias. Sim. Manhuaçu fica com 2 bases, né? Vai ser uma base anexa ao Corpo de Bombeiros na cidade, né? Na área urbana ali do Paço Municipal, e outra base em Realeza, que vai atender ali também essa estrutura das rodovias. Sim, é uma questão de acidente. Isso. Né? E além disso, nós teremos mais 8 bases distribuídas estrategicamente no território. Teremos base em Matipó, em Abricampo, São João do Manhuaçu, Manhumirim, você acabou de citar, foi inaugurada em Manhumirim. Sim. E vamos ter também em Lajinha, Mutum, Ipanema, Santana do Manhuaçu, compondo essa região para atender todos os 23 municípios da micro Manhuaçu. Correto. Esse arranjo logístico dos hospitais da região, como você mencionava, Juliano, eles auxiliam até mesmo a desocupar vagas em hospitais de alta complexidade. Com certeza. Quando se tem um serviço de urgência e emergência, o que se busca em um hospital não é um leito, você busca assistência. Então, um paciente que sofreu, por exemplo, um infarto, ele precisa de ir para um hospital que tenha condição de atendê-lo e que tenha um cardiologista. Então, neste momento, a central de regulação, quando receber essa ligação, ela vai endereçar esse paciente para o hospital de referência da cardiologia, que no caso é o Hospital César Leite. Sim. Então ele vai ser para lá, ele não vai buscar um leito, mas ele vai buscar uma assistência. Uma vez estabilizado, esse paciente ele vai ter que, por exemplo, fazer uma cirurgia. E aí, esse período que ele vai aguardar a liberação desse leito, essa estrutura, porque aí ele já não é mais um paciente de urgência e emergência. Ele é um paciente que está aguardando uma cirurgia. Né? Nesse caso, ele pode sim ser transferido para uma outra instituição para que você desobstrua a estrutura dos casos mais complexos, né? Para que esse hospital possa continuar dando assistência nessas maiores gravidades. Juliano, ou seja, só fazendo um adendo aqui, nesse exemplo do paciente que está ali sob suspeita de infarto, ele precisa daquela assistência imediata ali para se preservar a sua vida, vamos dizer assim, né? Ele recebeu aquela primeira medicação, está fora da situação de risco, mas precisa continuar em observação, então ele pode, a partir desse momento, ele pode desocupar daquele hospital e ir para um outro local, que às vezes é até mais próximo da sua casa, para que outro paciente com situação de risco também seja atendido. Seria mais ou menos nesse contexto? Justamente. A ideia é essa, porque como você tem um hospital que ele está atendendo algumas linhas de cuidado, igual eu citei aqui o caso do César Leite, tanto a questão do AVC, do politraumatizado, né, a questão da pediatria. Então, vai se dar a assistência inicial nesse hospital, estabilizou esse paciente
E caso seja necessário, esse hospital não tenha leito para receber, porque também tem um limite, né? Sim. Esse paciente ele pode ser endereçado para qualquer outro hospital da rede, de preferência aqueles onde a gente já habilitou os leitos de cuidados prolongados, os leitos de retaguarda. Sim. Ô Juliano, agora vamos falar de uma situação aqui que envolve custos. Eu vejo, às vezes, alguns provedores falando, porque o SUS, o pagamento... E da mesma forma que eu já vi o Hospital César Leite comemorando tantos mil atendimentos pelo SUS. Qual que é a questão do SUS que provoca dúvidas por alegando que não é muito compensatório atender pelo SUS, e o César Leite comemora tantos porque o SUS lá é um sucesso. Inclusive o hospital está fazendo ampliação, né, coisa que a gente não vê mais assim em outros hospitais. Uma queixa muito grande que a gente observa das instituições hospitalares é a questão da tabela SUS. Sempre se fala que a tabela SUS ela é defasada, a gente tem uma série de problemas. Mas uma instituição filantrópica, muitas das vezes, ela não sobrevive sem o SUS. Até porque, enquanto filantropia, enquanto um estabelecimento que atende o SUS, ele tem uma série de isenções. Isenções de impostos, e ele tem recursos de incentivo, como eu acabei de citar, o Valora Minas praticamente triplicou, em alguns casos quadriplicou os recursos de incentivo, né? Então, esses recursos eles permitem que o hospital monte uma estrutura, e aí eu estou falando aqui, nesse primeiro momento, de recursos de incentivo, mas todo o atendimento que ele vai realizar depois, ele vai ser compensado via a IH, via outros procedimentos, cirurgias eletivas. Então o SUS ele é fundamental para boa parte das instituições hospitalares. A gente não consegue, pelo menos eu não consigo ver no interior um hospital que consiga ser exclusivo privado. É muito difícil. Muito difícil. Precisa do SUS para dar dar essa sustentabilidade. E vai também a questão da população. Costuma ter as pessoas mais carentes, né, que não teria nem condição de arcar com o atendimento privado. Com certeza. O SUS no Brasil é o maior programa de saúde pública do mundo. Né? É um programa que dá tudo para todo mundo. Sim. E a gente vê que a gente tem dificuldades. A rede de urgência e emergência, uma abertura de uma porta de um hospital, a implantação de uma nova política, ela traz algumas dificuldades, até essa adaptação, né, criar essas condições e o próprio entendimento da população de qual porta buscar, de que estrutura de saúde buscar. Porque quando a gente fala da rede de urgência e emergência, nós estamos falando da atenção primária, da atenção especializada, das vigilâncias. Nós estamos falando até do próprio corpo de bombeiro, que ele faz parte desse processo, né? Porque numa situação de salvamento, numa batida que precisa de desencarcerar uma pessoa, incêndio, então essas equipes vão trabalhar em conjunto, né? Porque o SAMU vai dar esse suporte assistencial, suporte clínico, enquanto o corpo de bombeiros vai vocacionar as suas ações para aquelas situações de resgate, principalmente de incêndio. Sim. Juliano, uma transformação importante, uma alteração que vocês realizaram na Superintendência Regional de Saúde, a questão do remanejamento, da logística dos soros. Soros para atendimento a quem foi picado por cobras, escorpiões, aranhas. Qual que foi essa transformação e por que ela foi tão importante? Bom, até 2019, esse soro estava centralizado na Unidade Regional de Saúde. Há uns tempos atrás, a gente tinha um quantitativo maior de soros, então quase todos os municípios tinham soro. Mas era um problema também para a gente monitorar isso, o soro vencia, a gente não tinha um controle disso. Então, passamos por um período de dificuldade e esses soros foram centralizados na regional. Quando chega 2019, a gente estava enfrentando uma série de problemas no sentido de que a regional ela funciona em horário administrativo. Então ela funciona de 8 às 18. E nos finais de semana, feriado, a gente tinha que abrir fora de hora. Muitas das vezes, às vezes até acontecia a situação de um porteiro estar entregando um soro e a gente não corroborou com esses tipos de atitude. Até então, a questão do manuseio, é um medicamento, né? É um medicamento, um medicamento especializado, né? E ele é específico para cada tipo de animal peçonhento. E isso era um transtorno, porque o cidadão era picado por uma serpente na lavoura de café,
num sábado de manhã, a regional estava fechada até... Numa cidade distante, por exemplo. Numa cidade distante. Ipanema, Lajinha. Isso, Ipanema, Lajinha, Abricampo, Mutum, todas essas áreas, a gente tinha essas demandas. Então, tinha que se deslocar um veículo para a regional, fazer contato com um técnico para ir lá entregar. Então, assim, a nossa... A regional é Manhumirim, nesse período. Manhumirim. A nossa lógica naquele momento era o quê? Esse medicamento, ele tem que estar numa porta de urgência. Sim. E aí fizemos esse debate com os gestores. Todo mundo queria ter o soro no seu município, mas, mais uma vez, prevaleceu o entendimento coletivo de que isso deveria ser distribuído de forma que atendesse a todos da melhor forma. E ali a gente estabeleceu bases de soroterapia e de distribuição de soro. Então hoje nós temos, por exemplo, uma base em Carangola, que atende a micro-região de Carangola. Então, por exemplo, ali você tem Divino, que é do lado. Divino tem estrutura para administrar o soro. Né? Então, ele pode ou encaminhar, dependendo da gravidade desse paciente, esse paciente vai via SAMU para a Casa de Caridade de Carangola e recebe esse soro lá, ou, dependendo da situação, o município busca esse soro e aplica ele no próprio município de Divino. Mas aí a gente teve na Micro Carangola para atender essa demanda ali. Manhuaçu atende uma série de municípios ali do entorno de Manhuaçu e Ipanema também distribuindo para os municípios lá da região de Ipanema. Recentemente nós abrimos uma exceção para o município de Pocrane, porque Pocrane tem tido vários acidentes com escorpião. E aí, geralmente, crianças e tudo. Então, a gente também alocou soro anti-escorpiônico no município de Pocrane. Isso é muito importante porque tem uma série de fatores relacionados a essa situação. Primeiro, a gente regularizou um problema de irregularidade no funcionamento da distribuição do soro, porque às vezes era entregue por um porteiro e ele não está qualificado para isso. O segundo ponto com relação a isso é que a gente conseguiu diminuir o tempo-resposta do acidente para a administração desse medicamento de 6 horas para 1 hora. Quando você diminui isso, você evita sequelas, você evita amputação de um membro, você evita o agravamento desse paciente e até mesmo o óbito. E o terceiro fator é a ocupação hospitalar. Se você atende ele mais rápido, ele não vai ficar muito tempo no hospital gerando um custo excessivo e ocupando uma vaga que poderia atender um paciente às vezes mais grave. Então isso gerou economia, gerou eficiência e melhor qualidade para a população do território. A questão do atendimento no todo foi favorecido com isso. Foi favorecido. Bom, Juliano, você se licenciou recentemente da Superintendência Regional de Saúde e recebeu a proposta para se candidatar a deputado estadual. Como é que está o pensamento nesse sentido? Bom, Thomas, eu já sou filiado no Partido Novo desde 2018, né, e tenho acompanhado o partido, os princípios, as ideologias do Partido Novo e recentemente eu fui orientado a participar do processo seletivo. O Novo é o único partido político que nós temos no país que faz processo seletivo para selecionar seus candidatos. Né? Também é o único que não faz uso de fundo público de campanha. Né? E eu fiz o processo seletivo, né? Fui aprovado nesse processo seletivo. Não anunciei ainda pré-campanha, mas provavelmente a partir da semana que vem eu devo anunciar, né, que serei, né, um pré-candidato ao Legislativo Estadual, né, isso após ter conversas com o governador, após ter conversas também com a direção do partido. O que te levou, se você quiser falar, não é só a tomar essa pré-decisão, né? O que te levou, né, a pensar em entrar na política? Bom, o que acontece? Eu sou um servidor de carreira, um servidor efetivo, né? Eu tenho falado muito isso em outras entrevistas, né, e em algumas reuniões, que o que me propiciou ser superintendente regional é o fato da gente ter um governador, né, de um partido e também que preza pela meritocracia, e eu fatalmente não seria superintendente em outra gestão. Então eu entrei, né, no processo seletivo, que foi o Transforma Minas, e tive a grande experiência como gestor num momento muito crítico para a saúde, né? Não só da região nossa, mas do mundo inteiro. A gente citou aqui enchentes, dificuldades enormes com relação à pandemia.
E dentro deste contexto eu acabei me envolvendo cada vez mais com o partido. É um partido que prega muito que nós precisamos sair da indignação para a ação. Sim. Né? Então a gente acha que nossa região precisa de maior representatividade, precisamos ter uma maior ligação com o governo do estado. Eu tenho um chefe, né? Tinha um chefe, meu subsecretário de gestão regional, ele sempre falava para a gente que a gente estava transferindo a pobreza do norte de Minas para a leste do sul. E a gente vê que hoje nós estamos implantando a rede de urgência e emergência da leste do sul, somos a penúltima região do estado a estar implantando esse serviço. E eu entendo que a região de Manhuaçu, a nossa região do entorno ali do município de Manhuaçu, é uma região carente de representação regional, né? As pessoas sempre votando em pessoas de fora, e eu acho que é uma boa oportunidade de tentar mudar essa forma de fazer política. Eu vejo que o governador enfrentou inúmeras dificuldades na Assembleia Legislativa. Precisamos de aprovar reformas importantes para o Estado, né? A gente tem aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O regime de responsabilidade fiscal, que recentemente agora o STF autorizou até o governo a dar sequência mesmo sem aprovação da Assembleia, porque não foi apreciado pela Assembleia, né? Então, essas coisas que me moveram, e também ver um gestor, né, igual o nosso governador, tratando a coisa pública com mais responsabilidade, com seriedade e mudando a vida dos mineiros. Sim. Juliano, nesse contexto, desde o início da entrevista, estamos falando aqui sobre eficiência na gestão, sobre logística, redução de custos. Aparentemente, dentro do que foi dito aí, são ideias que combinam com a ideologia do partido, do Novo, que você mencionava que o partido ele se posicionou contrário ao fundo público de campanha, que é uma situação que causa indignação da população diante das demandas que temos no país. É um pensamento que combina o pensamento do partido com o pensamento do Juliano, gestor? Com certeza. O fundo público, né, de campanha e também o fundo partidário, se for somar esses dois, passam dos 5 bilhões de reais. Então é um recurso considerável no momento que a gente precisa de adequar uma série de situações. A gente deu um exemplo, né, das questões, vamos pegar aí as nossas rodovias. O fundo público de campanha, né, esses 5 bilhões, ele daria para recuperar toda a malha viária do estado de Minas Gerais. Verdade. Né, ele poderia zerar a fila de cirurgia eletivas no país. E nós estamos gastando isso... É muita coisa, né, É muita Juliano? coisa. Então, a gente, assim como o partido, e o Partido Novo, ele é um partido que tem essa ligação com os seus filiados e com os seus mandatários, com os pré-candidatos. A gente, para ser um candidato no Partido Novo, além do processo seletivo, o candidato ele tem que ser ficha limpa, ele tem que apresentar uma série de certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal Regional, primeira instância, segunda instância. E outro detalhe, ele tem que assumir alguns compromissos de não usar auxílio moradia, auxílio paletó, assina um termo de compromisso de utilizar apenas 50% da verba de gabinete. Então é um partido que dá exemplo, assim como o nosso governador dá exemplo. Não mora no palácio, abriu mão de uma série de aeronaves, aumentou muito os transplantes no estado de Minas Gerais e o transporte de pacientes, né, via o BOA, né, que é o Batalhão de Operações Aéreas, que tem uma interface muito grande com a saúde. Hoje a gente tem esse contato direto, essa ligação direta com o BOA e consegue, né, dependendo da situação da liberação de uma vaga, rapidamente transferir um paciente via aérea. Ô Juliano, voltando ainda à questão da Covid, a gente percebe que lá na região de Manhuaçu, municípios como o Manhumirim retomou o uso obrigatório de máscaras em locais fechados. O povo, como se diz, tá meio que desleixado em relação às principais prevenções contra a Covid. O que aconteceu? Bom, o que acontece? A gente tem observado um aumento, né, na positividade, né? Mais pessoas testando positivo, a gente tem uma síndrome gripal também acontecendo de forma concomitante. Muitas pessoas também fazem esse teste rápido, teste de farmácia, também tem falso positivo, uma série de coisas. Então, é de bom tom, alguns municípios há poucos dias recomendaram o uso de máscara. No caso de Manhumirim, que você acabou de citar, já tem um novo decreto, né? E aí isso é uma autonomia de cada gestor.
porque isso é muito localizado. Eu posso ter uma região aqui, um município que você tem uma alta transmissibilidade, a positividade alta, e outra região que não está. Então é muito específico de cada município e o gestor daquele município tem essa autonomia de decidir. Hoje, o Estado de Minas ele continua fazendo o monitoramento desses casos e emite alertas. Olha, o seu município tem um aumento significativo. Um dos grandes problemas que nós temos enquanto Estado é a questão do banco de dados, né? Porque a gente só vê aquilo que foi lançado. Então, às vezes, o município está vivendo uma realidade, mas ele está com o sistema desatualizado e a Secretaria de Estado ela não consegue visualizar a dimensão do problema. Mas o que é mais importante nós entendermos é que o momento hoje é diferente daquele que a gente viveu lá atrás. Lá atrás, quando se criou o Minas Consciente e estruturou todo um trabalho no sentido de monitorar e de tomar medidas restritivas, foi justamente quando você conjuminava, a gente já falou no início, a questão da alta taxa de incidência com a alta taxa de ocupação hospitalar, que até o momento a gente não tem observado. Né? Tomara a Deus que a gente não consiga, né? E que a população tenha essa consciência. Porque hoje eu acho que a gente até gripado ou resfriado, é de bom tom estar usando uma máscara e evitar essa exposição, né? Então, a recomendação ela é válida e também os gestores, né, os prefeitos dos municípios que entenderem que o seu município está atravessando um momento mais crítico, ele tomar essa decisão, ela é válida sim. Perfeito. Okay. Vamos encerrar Juliano, por aqui, quero agradecer a sua presença, agradecer também, José Horta, a alegria do reencontro. Sempre às ordens. Grande amigo e jornalista José Horta. Sempre às ordens. E qual o seu recado aí para o pessoal, não só de Manhumirim, mas todo mundo aqui, Manhuaçu, daquela região, o pessoal que nos acompanha? Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né, de falar sobre todo esse trabalho, tudo isso que a gente construiu em conjunto, né, com todos os gestores de saúde do território. Eu sempre gosto de dizer que nunca foi um trabalho solitário. Às vezes a gente recebe uma homenagem, um elogio, e eu sempre compartilho isso com todos os nossos colegas. E uma frase que eu queria deixar aqui, que eu acho extremamente importante, eu sempre tenho comentado ela, é uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, né, que a gente deve sempre fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, até que a gente tenha condição de fazer melhor ainda. Então, nós estamos avançando, criando situações para melhorar a vida da população, melhorar a capacidade assistencial do território, e esse é o nosso objetivo, seja ele enquanto superintendente, seja ele em outra ação, em outra atividade. Então, eu quero também mandar um abraço, né, para todos os ouvintes, para todos que estão acompanhando aí o Diário Cast, né, tanto da população aqui da região de Caratinga e também de Manhuaçu. Um forte abraço. Perfeito, muito obrigado, Juliano. E você que está acompanhando aí, vai lá, dê seu like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado.